alegria que nós começamos esse nosso encontro de pequeno grupo online. Nós queremos, como comunidade do Redentor, estar cada vez mais perto de você, edificando a sua vida, te encorajando a continuar se reunindo, ainda que remotamente, ainda que online com as pessoas, no seu pequeno grupo, que você possa receber essa palavra, essa reflexão, você possa aprofundar essa palavra no seu pequeno grupo, animando um ao outro a permanecer firme na fé, sendo enchido da esperança que vem do nosso Deus. Por isso, mesmo que a gente está distantes uns dos outros, Deus se faz presente nas nossas vidas. Porque aprove a Deus fazer morada no nosso coração, o Espírito Santo faz parte da nossa vida e ele está em todos os lugares. Por isso, Espírito Santo de Deus, ele habita na sua casa. Espírito Santo de Deus, ele está fazendo algo acontecer na sua vida e no seu coração nesse exato momento. Por isso, eu quero convidar você a ouvir essas mensagens que nós vamos lançar semanalmente, que você ouça, que você compartilhe com o seu pequeno grupo, e esse material também escrito que ajuda você a refletir junto com o seu pequeno grupo, tá bom? Então faça isso, vai ser uma experiência muito incrível que a gente vai ter juntos. E o tema que nós queremos trabalhar nessa série dos nossos pequenos grupos é lições no deserto. As lições que o povo de Deus teve junto com o Senhor nessa peregrinação de 40 anos no deserto. Incertezas, medos, com certeza eles passaram por muitas situações e com isso a gente quer conhecer mais o nosso Deus, como ele age, como ele faz, o que ele deseja fazer nas nossas vidas, mas também entender os sentimentos mais profundos do nosso coração, da nossa realidade humana. Antes de nós entrarmos na própria peregrinação do povo no deserto, essa libertação do povo do Egito e essa peregrinação no deserto, eu quero trazer para você um tema que se encontra no interlúdio entre Gênesis 50 e o início de Êxodo, que vai ser o palco da nossa reflexão. Ali tem algumas mensagens na entrelinha, porque entre Gênesis 50, Êxodo capítulo 1 e 2, nós temos um intervalo de 400 anos, e a Bíblia tem muita recorrência nisso. Anos em silêncio, anos não relatados, anos que nós não encontramos uma reflexão na palavra de Deus. Será que Deus silencia? Será que Deus deixa de falar ao seu povo? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa reflexão de hoje. Como entender o silêncio de Deus em tempos de crise? Como entender o silêncio de Deus em tempos de dificuldade, como a que nós estamos passando? Você tem sentido Deus distante? Você tem sentido Deus ausente? As suas crises, as suas angústias, os seus medos, seja dificuldades financeiras, se você é autônomo, como é que vai se dar essa crise econômica? Como é que vai se dar no seu dia a dia? Você vai conseguir sustentar a sua família? Medos, incertezas sobrevêm ao nosso coração. Certa vez eu ouvi uma frase do Douglas Gonçalves que faz muito sentido para mim. Ele disse: Satanás não pode impedir de Deus falar às pessoas. Satanás não tem esse poder. Mas então ele aumentou o barulho ao nosso redor, para que a gente não escute a voz de Deus. O barulho ao nosso redor são as circunstâncias. O barulho ao nosso redor são essa enxurrada de informações que geram ansiedade ao nosso coração. Eu quero trazer uma palavra que lhe dê esperança, eu quero trazer uma palavra que vá direto ao teu coração e te fortaleça nesse tempo de quarentena. A Bíblia, nesse intervalo de 400 anos que o povo estava escravo, ele conta a história de José, lá Gênesis capítulo 50, na verdade 37 até 50 conta sobre a vida de José. José é jovem, ele é vendido pelos irmãos, e ele é vendido aos ismaelitas, que por sua vez vendem aos egípcios, e lá no Egito ele se torna, dentre tantas histórias que é contado, maravilhoso ler, Gênesis 37 a 50, ele se torna governador no Egito. E ele passa por um tempo de crise, trazendo prosperidade para o Egito. Com isso ele traz os seus familiares, os seus parentes para o Egito, e o povo hebreu ele se multiplica no Egito. Ele se torna um grande povo no meio dos egípcios. O faraó, que não conhecia a respeito da história de José, ele acaba tendo medo
do que esse povo poderia fazer. Um povo muito grande e um povo que poderia se rebelar junto com outras nações e assim vencer esse poder do Egito de então. Logo, esse faraó escraviza o povo hebreu. E o povo hebreu passa 400 anos como escravo. 400 anos, geração que nasce, que vive e que morre na escravidão. Como se Deus não tivesse voz ou não tivesse como intervir nessa história. E é impressionante para mim porque a história também, dentro disso, de Moisés, é muito significativa e ela é muito improvável ao mesmo tempo. Ele nasce num lar hebreu e por conta desse medo do faraó, ele promove uma matança entre os bebês do sexo masculino e a mãe de Moisés, tentando salvá-lo, coloca ele dentro de um cesto e coloca ele no rio Nilo, para que ele possa sobreviver de alguma forma. A irmã de Moisés, ele vai acompanhando o movimento, o cesto fica junto a algum conjunto de juncos na beira do rio, e ali as servas da filha do faraó encontram o bebê chorando. Ao encontrar o bebê chorando, entrega a sua senhora e logo chega a irmã de Moisés falando: olha, se a senhora deseja, eu posso dar alguma mulher hebreia para amamentá-lo para você. E depois ela entrega de volta. E isso aconteceu, a mãe de Moisés amamentou ele. Olha que história improvável. E ela então devolve, depois de uma certa idade, o menino para essa senhora. E essa história, que começa aí com Moisés, então nos fala o seguinte: Êxodo, capítulo 2, versículos 24 a 25. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O nosso Deus é um Deus que ouve o clamor do seu povo. O nosso Deus é um Deus que enxerga a nossa situação. Eu fiquei impressionado com essa história, com esse relato, porque diz que Deus lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu um povo para si, para abençoar e por meio dele abençoar as nações. Ele diz a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar e multiplicarei os seus descendentes. Por meio de você eu abençoarei as nações. E por meio de Moisés, por meio de Abraão, veio Isaque, o filho da promessa, então Jacó e os seus descendentes. E esse povo de Deus, ele é chamado por Deus para abençoar as nações. Esse povo agora se encontra escravo e Deus lembra dessa aliança feita com Abraão. Então resolve libertar esse povo através de Moisés. Um Deus que ouve o clamor, um Deus que enxerga a situação que nós estamos vivendo e um Deus que intervém na história. Eu quero te trazer a memória de que a aliança que Deus faz conosco é ainda mais profunda, é por meio da pessoa de Jesus. Por meio da morte e da ressurreição de Jesus, ele estabelece uma aliança permanente conosco. Ele nos perdoa, ele nos reconcilia com Deus e ele nos concede de novo o propósito pelo qual nós fomos criados, ser bênção às nações. Por isso a lição de hoje é: Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Deus é um Deus que enxerga a nossa situação. E Deus é um Deus que intervém, porque Ele age conforme a aliança feita conosco. Ele é fiel com a aliança que estabeleceu entre nós e Ele. Por isso vamos continuar sendo igreja, vamos continuar buscando ao Senhor, vamos continuar ouvindo a sua voz e sendo dirigido pelos seus passos, pela orientação do seu Santo Espírito. Que Deus te abençoe, abençoe o seu pequeno grupo. Tenha um ótimo encontro. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é